eu convido você a irmos à palavra. O tema desta manhã é: quão grande é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Do que Ele é capaz? A pergunta não é quão grande é Deus, mas a sua maneira de ver esse Deus. Qual é o tamanho desse Deus? Será que Deus tem o tamanho proporcional às orações respondidas que nós temos? É esse o tamanho que damos a Ele? Será que Deus tem o tamanho da imagem que nós temos dos nossos pais? Será que Deus tem o tamanho da nossa conta bancária? Dependendo do tamanho, assim é o nosso Deus? Será que Deus tem o tamanho da maneira como nossos pais nos educaram a vê-lo? Ou Deus teria o tamanho dos livros que nós lemos sobre Ele? Será que Deus tem o tamanho dos milagres que Ele gera em nossa vida? Ou será que Deus tem o tamanho dos perdões que nós recebemos no horizontal e no vertical? Quão grande é Deus? Talvez o funil das nossas limitações mentais diminuam a maneira ou a grandeza desse Deus. Talvez nossas percepções pessoais, a nossa cosmovisão, como a lição dizia, nos atrapalhem de entender quem é Deus de fato. E por isso talvez nós não possamos tirar da nossa mente a grandeza desse Deus, mas tirar do livro da capa verde, do livro da capa verde e capa preta, a Bíblia e a natureza. E é dali que nós podemos hoje confirmar quão grande é, de fato, o nosso Deus. Então eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo. Vamos começar com o Salmo 19. E aqui Davi está falando sobre a grandeza deste Deus. Esse Deus que nós paramos um pouco mais no final do ano para reconhecer que Ele esteve ao longo da jornada. Esse Deus que nós paramos no Natal para agradecer por enviar o Seu Filho entre nós. É tempo de gratidão. É tempo de reconhecer que tudo que temos e somos vem dEle. Mas a pergunta é: quão grande é esse Deus? Davi no Salmo 19, versos 1 a 4, escreveu: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. As suas palavras chegam até os confins do mundo. Quando a gente lê sobre a criação, a gente pode ter convicção de que o Criador é maior do que a criação. E então nós partimos do conhecido para o talvez desconhecido. E é isso que nós podemos fazer quando lemos sobre a criação. Quando nós lemos, por exemplo, Gênesis 1, verso 1, que diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, Deus já está dizendo que Ele é antes do tempo e antes do espaço. Deus já está nos informando de que nada do que existe agora pode ser compreendido sem compreender o próprio Criador. E quando a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra, a gente começa a entender, por que não entender, conhecer um pouco melhor o que é esse planeta Terra, para nós entendermos quão grande é Deus. E eu peguei alguns números aqui. Por exemplo, a nossa Terra tem 13 mil quilômetros de diâmetro, mas se a gente quiser dar volta ao redor da Terra, dá praticamente 40 mil quilômetros. E Deus colocou nela massa, 6 sextilhões de massa, é a Terra. E colocou muita, muita vida dentro da terra. Hoje, os números dizem que há cerca de 9.500 espécies diferentes de aves, cerca de 4.000 espécies de anfíbios, mamíferos são mais 4.000 espécies, plantas que produzem flor são 250.000 espécies diferentes. Está entendendo quem é esse Deus? Só de roedores há mais de 1.700 espécies. A gente até poderia achar que alguns são os desnecessários, mas não é assim. A cadeia alimentar precisa de todos eles. Alguns, eles são extremamente necessários para que haja vida humana, mesmo após o pecado. Um animal se alimentando do outro. Há na vida mais de 1,5 milhão de espécies de plantas
e animais. Deus, Ele não apenas é criador, mas Ele é criativo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas Deus é muito maior do que a sua criação. Isaías 40:12 diz que Deus é capaz de pesar as montanhas em balanças. Quem pesa alguma coisa é mais do que o produto a ser pesado. Por exemplo, a rocha mais pesada que se tem notícia no planeta Terra está em Cuba. La Gran Piedra. Pesa mais de 61 mil toneladas. Uma pedra. Que conseguiram até agora dimensionar o seu peso. Mas isso não é nada. Porque Isaías 26, verso 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. La Gran Piedra pode se desgastar com o tempo, mas Jesus não, Ele é uma rocha eterna. O maior arquipélago do mundo está na Austronésia. São mais de 20 mil ilhas nessa região. Mas isso não é nada para o Criador, porque Isaías 26, 4 diz, aliás, Isaías 40, 15, as ilhas de todo o mundo são para Deus como pó fino que se levanta. Deus é mais do que esse arquipélago. A ciência diz que os raios, em um segundo, 100 raios iluminam o céu do nosso planeta. Num dia, são mais de 8 milhões. E em um ano, 3 bilhões de raios circundam o nosso planeta. E no epicentro do raio, a sua temperatura pode chegar a 30 mil graus centígrados. Mas isso não é nada, porque a Bíblia diz em Mateus 24 que a volta de Jesus será como um relâmpago, mas muito mais do que os atuais, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Deus, o Criador, é mais do que o raio que nós vemos hoje. E a chuva? A ciência diz que a cada segundo caem sobre a terra em forma de chuva 16 bilhões de litros de água. E essa chuva pode chegar a formar um dilúvio, como já vimos no passado. Mas a Bíblia diz em Ezequiel 34, 26, de que Deus faz descer a chuva ao seu tempo, e quando Deus manda são chuvas de bênçãos. E a água que Deus manda, como disse a samaritana, a gente nunca mais vai ter sede. Então, a água de Deus é muito mais do que a água que nós temos visto aqui embaixo. A ciência também diz que há cerca de 300 mil espécies de plantas comestíveis. E nós, seres humanos, consumimos apenas 200 tipos das 300 mil espécies de plantas. Mas isso não é nada, porque Apocalipse 22, verso 2, diz que a árvore da vida, ela vai dar saúde para as nações. Apenas uma árvore será suficiente, embora tenhamos número infinito de árvores frutíferas no céu. Deus é mais do que todas as árvores frutíferas aqui de baixo. Deus é mais grandioso do que todas as coisas que Ele criou. Diante de tanta beleza, de tanta grandeza, a natureza parece que se dobra diante de Deus para louvá-lo e reconhecê-lo como seu Criador. No Salmo 65, verso 13, Davi diz que os campos e os vales exultam de alegria e cantam a esse Criador. No Salmo 69, 34 diz: louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se movem. Em Isaías 44, 23 diz: regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai vós, ó profundezas da terra, retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores. Naum 1, verso 5 diz: os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, a terra se levanta na sua presença, o mundo e todos os que nele habitam. A Bíblia aqui usa de animismo ou de prosopopeia, tentando dar vida, sentimento à natureza, como se pudesse olhar para o Criador e dizer: Senhor, nós te louvamos e te reconhecemos como nosso Deus Criador. A natureza reconhece a grandeza de Deus. Mas você sabe que a nossa terra não é tão grande em relação ao universo. Se nós olharmos só por nosso Sol, chamada de uma estrela de terceira, quarta, até quinta grandeza, se fôssemos colocar a nossa terra dentro do Sol, caberia 1 milhão de terras dentro do nosso Sol. E ele está a 30 mil anos-luz
do centro da galáxia. A luz que vem do Sol chega aqui depois de 8 minutos e 18 segundos. É o atraso, é o delay, é o tempo de viagem a 300 mil quilômetros por segundo. E a temperatura chega a 5.500 graus centígrados. Mas crê-se que no epicentro do Sol, ele chegue a 15 milhões de graus centígrados. O nosso Sol, você poderia criar a temperatura do Sol dentro de casa, sabia? Há estudos profundos que dizem que se você for no mercado e comprar algumas velas, e você ligar essas velas, você pode criar dentro de casa a temperatura do Sol. E bastaria você comprar 4 octilhões de velas. Então é o número 4 seguido de 27 zeros. Claro que quando você ligar a última vela, a primeira tem que estar ligada ainda. Mas você pode fazer, por favor, não façam crianças, dentro da sua casa, a temperatura do Sol. E se o Sol fosse um pouquinho, milímetros mais perto da Terra ou mais distante, a vida seria inviável aqui embaixo. Deus sabia exatamente a distância que colocar o Sol. E esse Sol é suficiente para fornecer calor a mais 2 milhões de planetas semelhantes ao nosso. Existe desperdício de energia em relação ao Sol e em relação à Terra. Todavia, esse Sol, como disse, é uma das menores estrelas que existe criado por Deus. Há milhares de sóis maiores que o nosso, movendo-se pelo espaço. A estrela Eta Catarina, a mais luminosa, ela chega a ser 6,5 milhões de vezes mais luminosa que o nosso Sol. Você está entendendo quem é o nosso Deus? O tamanho e o poder desse Deus? Deus é mais grandioso que o Sol, no entanto. Em Apocalipse 21, verso 23, diz que o céu não terá sol e nem a lua para dar claridade, porque a glória do nosso Deus Criador irá iluminar o nosso sol para todo sempre. Você consegue entender esse Deus que é muito mais do que qualquer sol que possa existir no planeta? E se a gente fosse um pouco mais longe, e as estrelas? O Sol é uma estrela, mas é uma das menores. E as estrelas de forma geral? Bom, um astrônomo australiano, Carl Sagan, declarou pouco tempo atrás o seguinte: o número total de estrelas no universo, preste atenção, o número total de estrelas no universo é maior do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Não é uma história de criança isso. Ele diz que o número total de estrelas do universo, segundo o estudo dele, é maior do que todos os grãos de areia de todas as praias do planeta Terra. Quem é o nosso Deus? Quem é esse Deus criador do universo? E mais, quando Davi escreveu o Salmo 19, devido ao hemisfério que ele estava, ele não deve ter chegado mais do que 3.000 estrelas. E normalmente, em bons locais, num dia escuro, você consegue chegar a 6.000 estrelas. Imagine o que Davi teria escrito se soubesse do número de estrelas que Deus criou para colocar no astro, no céu. Bom, o Salmo 147, verso 4, diz que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. E são nomes diferentes. E Deus conhece pelo nome e não erra o nome como a gente erra aqui embaixo. E as estrelas não ficam paradas, não. Elas se movem de 20 metros a 100 quilômetros por segundo, em movimentos diferentes, mas harmônicos, e não se chocam. E quando você pensa no tamanho das estrelas, você pensa como esses corpos se movem sem se chocar, porque uma das estrelas da constelação do Grande Cão tem massa 40 milhões de vezes maior que o planeta Terra. E você imaginar que se movem em velocidades tremendas, em posições diferentes, num sincronismo perfeito, mas sem se chocarem umas com as outras. Sabe o que isso me diz sobre o nosso Deus? Que se o nosso Deus é capaz de administrar os movimentos siderais com tanta precisão e harmonia, como é que Deus não é capaz de administrar a sua e a minha vida aqui na Terra? Será que esse Deus que administra os astros siderais não pode administrar os detalhes da minha vida hoje no século 21? A NASA, ao fazer seus cálculos para lançar espaçonaves, ela faz cálculos com números, com 700 casas depois da vírgula. Porque quando nós entramos no universo de Deus, tudo tem que ser perfeito, tem que ser sincronizado. E assim é que as coisas acontecem.
Por isso Ellen White escreveu o seguinte no Desejado de Todas as Nações: como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem nem adiantamento e nem tardança. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós estamos hoje de manhã agradecendo por mais um ano. Se Deus é grande assim, Ele deve ser poderoso em nossa vida. Mas vamos um pouco mais longe. E as galáxias, que são a casa das estrelas? Bom, crê-se que a nossa galáxia possua 200 bilhões de estrelas. Se a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, então significa que poderíamos ter aqui 100 septilhões de sóis, ou 100 nonalhões de terras, e por aí vão os números. Essa Via Láctea, a nossa casa, ela tem um tamanho de 100 mil anos-luz. Então, só para conhecer nossa galáxia na eternidade, vai pedir para Deus 100 mil anos, andando a 300 mil quilômetros por segundo, para dar um giro em volta só da nossa casa. Em julho de 1990, foi descoberta a maior galáxia existente até então, a galáxia central do aglomerado da galáxia Bell 2029. A 1,07 bilhão de anos-luz de distância da constelação de Virgem. Esta galáxia encontrada, ela possui um diâmetro principal de 5,6 milhões de anos-luz, equivalente a 80 vezes o diâmetro da nossa galáxia, 80 vezes maior do que a Via Láctea. E uma luminosidade equivalente a 2 trilhões de sóis. Nosso Deus fez isso também. Luminosidade equivalente a 2 trilhões de sóis. Mas neste ano, 2022, os astrônomos encontraram uma galáxia maior ainda, localizada a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância, a Alcionius, como foi batizada. É uma radiogaláxia gigante com 16,3 milhões de anos-luz de distância, de tamanho. 16 bilhões de anos-luz de tamanho. E possui cerca de 240 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Sabe quem criou essa estrela? O nosso Deus. Esse que estamos adorando aqui nesta manhã. Mas mais do que isso. E o universo? O que seria o tamanho do nosso universo? Bom, no dia 25 de dezembro do ano passado, exatamente no Natal, foi lançado no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa, o maior e mais poderoso telescópio construído até hoje, que substituiu o Hubble. E esse telescópio, o James Webb Space Telescope, ele descobriu um número bem recente. Ele acredita que no universo existam cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Então vamos tentar fazer um cálculo aqui. Se há 2 trilhões de galáxias no universo, a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Uma das menores estrelas é o nosso Sol, que cabe 1 milhão de planetas Terra. Então a pergunta é, nesses números tão minimalistas assim, quantas terras poderiam caber no universo? Bom, é claro que não estou considerando aqui os buracos negros e um monte de espaço aí que a gente não consegue medir. Mas você poderia pegar o número 4 e depois colocar 29 zeros depois dele. E aí você depois descobre como é que chamaria isso. É isso que a gente poderia dizer hoje, com este telescópio. Mas você sabe que esse número não é final. Cada ano os números mudam, porque a gente consegue equipamentos para enxergar mais longe, e porque, sobretudo, Deus é um Deus criador. E seguramente Deus não parou de criar alguma coisa no universo. O planeta Terra tem uma data, mas Deus está sempre criando. E a luz que vem desses planetas vai chegando aqui, e nossos equipamentos vão indo mais longe. Então, nós não sabemos a dimensão real do quintal da casa do nosso Deus. Há pessoas que creem que esse quintal tenha 150 bilhões de anos-luz. Mas se a gente for 150 bilhões de anos-luz para lá e para lá, a pergunta é, e o limite? Existe um limite ou é porque o nosso equipamento não foi? Então nós não temos noção do tamanho, da grandeza do quintal da casa do nosso Deus. A grande verdade é que o nosso planeta é uma nanopartícula comparada com as supermassas. Ellen White escreveu que nós somos um pequenino átomo no vasto domínio sobre o qual Deus preside.
Nossa vida é uma fração de segundos num universo de bilhões de anos-luz. Aí estamos nós, desaparecendo no meio de um universo. E é incrível imaginar que todo o universo é perfeito. Apenas este segmentozinho aqui na Terra é que possui pecado. Nunca, em lugar algum, existe pecado exatamente aqui, no meio do nada. Humanamente falando, parece que Deus tem que usar um microscópio ou um telescópio para enxergar o planeta Terra no meio da criação dele. Mas não é por isso que o homem tem que se sentir longe de Deus. Se nós quisermos visitar a galáxia mais próxima da nossa, a mais próxima vizinha, nós temos que andar 13 bilhões de anos-luz. Mas quando Daniel teve um problema, Deus pediu para um anjo dar a resposta, e ele cruzou o universo em menos de 2 minutos para responder à oração de um pecador aqui embaixo. Isso significa que para Deus, ou para nós, para as nossas ansiedades, esse Deus elimina as distâncias, espaço, para atender o coração de um pecador. Esse é o nosso Deus, o qual nós servimos nesta manhã. O universo, ele está sujeito a leis, como diz Ellen White e a Bíblia, mas sobretudo ao Criador. Por exemplo, no mar da Galileia, Jesus ordenou aos ventos e ao mar deixarem a rotina das suas atividades para salvar a vida dos discípulos. Certa vez Deus ordenou que uma mula falasse para dar uma compreensão ao profeta Balaão. No dilúvio, Deus ordenou aos animais para entrarem de 2 em 2 na arca, para chamar a atenção de uma geração perdida. Numa batalha no tempo de Josué, Deus ordenou ao sol que parasse, a fim de dar vitória ao seu povo. No nascimento de Jesus, Deus ordenou às estrelas mudarem o seu curso e sua órbita, para anunciar as boas novas do nascimento de Jesus. No deserto, Deus ordenou que a água saísse de uma pedra, para saciar a fome física, a sede física e espiritual do seu povo. Deus também ordenou ao rio Jordão e ao mar Vermelho que parasse o seu curso, para que ele salvasse a sua nação aqui na terra. Deus é grande o suficiente para alterar qualquer lei da natureza em função da salvação do ser humano. Ele é capaz de interferir nas leis da natureza, mas decidiu não interferir no direito de escolha dos seus filhos, que somos nós. Deus quebra a rotina da natureza para o nosso bem, mas respeita a nossa decisão por amor a cada um de nós. O homem demonstra o poder e a grandeza desse Deus. E a natureza, de igual forma, demonstra o seu amor e a criatividade. Mas a pergunta é, e nós? E nós, seres humanos, quem somos nós para evidenciar o poder e a grandeza desse Deus? Salmo 8. Volte um pouquinho, suas páginas da Bíblia. Salmo 8, versos 1 a 4. Veja o que Davi escreveu agora, depois de olhar a natureza, agora ele olha para ele. E ele escreve assim, Salmo 8, 1 a 4. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças do peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. E agora vem a pergunta de Davi, que é a nossa. Que é o homem, para que dele te lembres? Que é o filho do homem, para que o visites? Quem somos nós, Senhor? Por que nos amar assim? Quem somos nós no meio desse universo? Isaías 40 diz, as nações são consideradas por ele como coisa que não é nada, como a gota de um balde, como pó miúdo nas balanças. E 40:17 diz que ele considera as nações como menos do que nada. Você consegue entender isso? Deus olha as nações conhecidas aqui do planeta Terra e diz assim, olha, isso aqui é menos do que nada. Você já foi no mercado pegar fruta e tem aquele saquinho plástico, né? Você tenta abrir ali, é difícil, não é? Sabe por que é difícil? Ele está cheio de nada ali dentro. E Isaías assim, Senhor, quando eu olho para as nações e para o universo, Senhor, isso aqui tudo é menos do que nada, é um vácuo, é um vácuo. Mas Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Este homem que vai cair em pecado, ele vai ser feito à nossa imagem. A nossa imagem e semelhança. E quão fantástico é o ser humano. Depois de criar o universo infinito, Deus se abaixa para criar
o ser humano. Porque Ele é Deus do macro e é Deus do micro. E quando Deus se ajoelha para construir o ser humano, formar o ser humano, Ele coloca em nós, em cada ser humano, 5 milhões de genes. 96.500 veias e artérias. Nosso olfato capaz de perceber 6.850 cheiros diferentes. O nosso cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios. Nosso coração bate mais de 2,5 bilhões de vezes em 70 anos. E em 1 minuto, lança 5 litros de sangue em todo o corpo. E em cada batida do coração, espere 60 gramas de sangue, 7 toneladas e 700 quilos por dia. E todo o sangue do nosso corpo passa pelo coração em 3 minutos. Deus cuidando das coisas micro do nosso corpo. 300 milhões de alvéolos nos pulmões, responsáveis pelas trocas de ar. Se pudessem ser espalhados pelo chão, caberia uma quadra de tênis. A nossa pele suporta uma pressão de 40 mil libras. Cada polegada do nosso corpo contém 35 mil tubos sudoríparos ou poros respiratórios. Imagine Deus nos construindo. 125 milhões de bastonetes na retina dos olhos para podermos enxergar na penumbra. E Ele coloca em nós 75 quilômetros de nervos em um corpo apenas. E coloca em nós 37 trilhões de células no nosso corpo. E nos coloca 10 bilhões de vasos capilares. E ainda coloca 100 mil fios de cabelo em nossa cabeça. E como Ele sabe que nós perdemos 70 a 100 por dia, Ele substitui pelo menos em alguns, não em todos. Que Deus é esse? E a Bíblia diz que Ele sabe quantos fios nós temos hoje. Que Deus é esse? Que cuida do macrocosmo, mas cuida da gente. Preste atenção nesse parágrafo de Ellen White. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir, quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão, ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o pai, esse dono do universo, observa com ternura cada um dos seus filhos. Olha lá, nenhuma lágrima é derramada sem que esse Deus poderoso saiba. Nenhum sorriso que Ele não perceba. Se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Nossa vida não seria cheia de decepções como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam entregues nas mãos de Deus. E Ele não fica perplexo por múltiplas preocupações, nem subjugado por seu peso. Poderíamos nós então desfrutar o descanso que muitos de nós já faz muito tempo não encontramos. Você consegue entender esse Deus? Difícil, não? Deus sabe o motivo do nosso sorriso. Deus conhece a razão de ser das nossas lágrimas. Todos nós. Esse Deus está preocupado com os movimentos siderais. Está preocupado com os nossos sentimentos hoje. Esse é o nosso Deus, o qual servimos. Não existe, diz Ellen White, um só momento de solidão em que Deus não se ache presente, amém? Não há um momento. Deus é grande nas coisas grandes e Deus é grandioso nas coisas pequenas. Deus foi poderoso na criação do universo, mas Deus foi amoroso na criação do ser humano. O seu valor é infinito. Veja agora os versos 5 a 9 do Salmo 8. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre todas as obras da sua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico é o teu nome em toda a terra. Que Deus nos dá ainda para administrar as coisas que Ele criou aqui nesta terra. Aí a Bíblia fala que nós valemos mais do que toda a criação em Mateus 6. 1 Coríntios diz que nós somos comprados por bom preço. Esse Deus, dono do universo e de planetas perfeitos, Ele olha para esse único planeta que caiu em pecado e Ele manda seu Filho. Porque Ele não quer perder nenhuma obra-prima. A eternidade nunca irá repor as obras-primas criadas aqui, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Valemos mais do que toda a criação, por isso que Ele manda seu Filho.
Nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Deus não deixou 99 planetas em busca do planeta Terra. Ele deixou um universo quase infinito para buscar você e a mim, diz Ellen White. Houvesse apenas um pecador nesse planeta, Jesus faria o que fez para salvar esse filho. Que tipo de trono estamos dando a esse Deus? A natureza o obedece, mas nós nem sempre. O Criador do homem, Ele é o Criador, mas a obediência é facultada. Apesar de Deus ter tanta coisa, seu nome não é eu tenho, mas é eu sou. Eu sou. Então, irmãos, se Deus é tão onipotente, por que às vezes achamos que Ele precisa de um jeitinho nosso para as coisas acontecerem? Me diga, por quê? Se Deus é tão onisciente, por que às vezes achamos que Ele desconhece as nossas necessidades? Por quê? Se Deus é tão amor, por que duvidamos às vezes que Ele não possa nos ouvir? Se Deus é tão criativo e sábio, por que às vezes questionamos como é que Ele fez o nosso corpo? Se Deus é tão capaz de acompanhar a rotina do universo, por que achamos que em alguns momentos Ele não está conseguindo administrar a nossa vida? Se Deus é dono do universo, por que não seria capaz de nos dar tudo aquilo que nós carecemos? Se nosso Deus tem tanto poder, por que achamos que Ele não possa reunir a nossa família nesse Natal? Por quê? Pense num Deus grande. Eu gosto de pensar num Deus tão grande que eu fique pequenininho na palma da mão dEle. E um Deus dizendo, Marlington, te aquieta, fica tranquilo, eu estou cuidando de ti. Eu cuido do universo. Acredite que eu posso cuidar da tua vida também. O que importa é que um dia nós vamos vê-lo assim como Ele é. Vamos ao último texto, no Salmo 99. Estamos olhando apenas o Salmo nesta manhã, não para ver a grandeza desse Deus. Salmo 99, versos 1 a 3, diz assim, reina o Senhor, tremam os povos, que frases fortes, Ele está entronizado, acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. Verso 5. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se diante do estrado de seus pés, porque o Senhor é santo. Verso 9. Exaltem o Senhor nosso Deus, e prostrem-se diante do seu monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Neste final de ano, Deus está nos convidando a reconhecê-lo na nossa vida. Quão grande é o seu Deus? Quão grande é o meu Deus? A quem nós agradecemos por esse ano? Por que estamos aqui hoje? Além dos médicos, do nosso empregador, por que estamos aqui hoje? Por causa dele. Porque o nosso endereço já está definido. Porque o nosso destino é voltar para as mãos dEle. Essa é a nossa vida. E é por isso que as pessoas entregam a vida a Cristo como Péricles nesta manhã.